Olá, estamos começando com mais um podcast. Meu nome é Daisy. Meu nome é Denilson, do Serviço de Convivência Reviver 2. Meu nome é Alan, do Serviço de Convivência de Reviver 1. Estamos com a presença de Débora, psicóloga do CRAS de Cabedelo. Tudo bem, Débora? Tudo, Daisy. Oi, Alan. Oi, Denilson. Hoje falaremos um pouco sobre a temática Setembro Amarelo. O que é Setembro Amarelo? Então, Setembro Amarelo é basicamente um mês onde a gente fala um pouco sobre a campanha de prevenção ao suicídio, né? E muitas crianças já sabem o que é suicídio, mas vocês sabem o que é suicídio? Sabem por que a gente fala sobre isso? Não. Quando a pessoa está sofrendo algum bullying e tenta contra a própria vida. É verdade, acontece muito isso. Muito mesmo. E é por isso que a gente fala sobre o Setembro Amarelo, por causa disso e também. Ou quando a pessoa tem depressão, aí fica com vontade de se matar. Sim, sim. Ou até mesmo outra pessoa tente matar alguma pessoa. Não, isso aí já é outra coisa. Suicídio é quando pra mim você atenta contra a sua própria vida. Quando é outra pessoa que atenta contra a sua vida, aí já é outra coisa, né? Pode seguir. Para as crianças, qual a importância do Setembro Amarelo? Bom, eu acredito que para as crianças a importância do Setembro Amarelo é basicamente a conscientização desde pequena, né? Desde a infância. Porque, enfim, não são só os adultos, não são só os adolescentes ou os idosos que acabam, às vezes, cometendo suicídio. Crianças também podem cometer. Então, quanto mais cedo vocês souberem o que é o suicídio, como prevenir, é melhor para vocês, né? Para que vocês tenham contato com essa temática, que ela não se transforme em algo como se fosse um monstrinho debaixo da cama, sabe? Então, quanto mais vocês entenderem sobre isso, mais fácil se torna a prevenção. Então, eu acho que é por conta disso que é importante para vocês, crianças, né, saberem um pouco ali sobre o Setembro Amarelo. Quando começou o Setembro Amarelo? É uma história muito legal sobre como começou o Setembro Amarelo, mas algum de vocês sabem ou nunca ouviram falar? Não. Nunca? Eu sei, mas eu não. Pouco, né? Não sabe, não? Pouquinho? Então, vou falar. Começou basicamente nos Estados Unidos, né, com um adolescente chamado Mike, né? Ele era um adolescente muito habilidoso, ele tinha dons de restauração. Então, ele tinha um carro, né, que era um Mustang. Não sei se vocês conhecem esse carro, é um carro antigo, né? Vocês que gostam de carro vão saber, né? Então, ele tinha um Mustang e reformou esse Mustang inteiro e pintou ele de amarelo, né? Só que a família foi percebendo que ele tinha uns problemas psicológicos e tudo mais, até que em 1994 ele acabou atentando contra a própria vida, né? Então, no funeral dele, né, a família distribuiu cartões com uma fitinha amarela dizendo que se você precisasse de ajuda, você poderia pedir. Então, a partir disso, várias pessoas começaram a procurar a família do Mike e tudo mais, né, por conta desse cartão que eles distribuíram no velório do Mike. E aí, acabou que muitas pessoas tiveram contato com essa temática a partir desse evento, né, a partir da morte do Mike, né. E ele tinha apenas 17 anos, então era muito jovem, era um adolescente, tinha muita vida pela frente, né? E acabou acontecendo isso com ele, né? Então, a partir disso, a ONU, a Organização das Nações Unidas, adotou, né, esse mês, porque foi o mês que ele acabou cometendo, né, o suicídio, e essa cor para relembrar, né, esse fato e para prevenir o suicídio. Então, basicamente, essa é a história do Setembro Amarelo. Como podemos ajudar a campanha de Setembro Amarelo? Como podemos ajudar? Eu acho que de muitas formas, né? Eu acho que a primeira forma de ajudar, né, na campanha é olhando para si próprio, né? É ajudando a si próprio, né? Então, quando você está muito triste, quando você está muito mal e acha que as coisas não têm mais saída, eu acho que é importante você mesmo, né, se conscientizar e entender que é importante pedir ajuda, né? Então, quando vocês estão muito tristes, vocês costumam pedir ajuda? Eu perguntei isso em vários outros serviços, muitas crianças disseram que não. Né, que quando estão tristes não pedem ajuda, que ficam ali, que não falam com ninguém. Vocês pedem ajuda quando vocês estão muito tristes?
Sei lá, nem lembro. Não, né? Então, isso é muito importante, né? Quando vocês estão muito mal, muito tristes, é importante pedir ajuda, porque o sentimento que fica preso aqui na gente pode se transformar em coisas muito piores. Então, quando a gente vai guardando aquela sensação, aquele sentimento, aquilo ali pode chegar a um nível que pode explodir. Então, quando você menos perceber, você já vai estar muito angustiado, já vai estar muito triste e não vai conseguir pedir ajuda, né? Isso é muito perigoso para as crianças, para os adultos, para os idosos, para todo mundo, né? Então, eu acredito que basicamente é isso, né? Você ajudar na campanha do Setembro Amarelo é você também conscientizar a si próprio e conscientizar os outros, né? Se você vê que um amiguinho seu tá muito triste, tá muito mal, o que vocês fazem? Eu ajudo conversando com ele. Falar com ele? Conversar? Perguntar se ele tá precisando de alguma coisa. Uhum. É importante, né? Se você vê um colega que tá triste, que tá cabisbaixo, que tá ali isolado, é importante você conversar com ele, né? Ou ela. E quando não é muito seu amigo e você vê que ninguém vai falar, vocês vão falar quando não é muito próximo? Eu falo assim, quando eu vejo que ela tá bem triste mesmo, que dá pra parecer que ela não tá mentindo, aí eu vou lá, ajudo ela, pergunto o que ela tá passando. Alguma coisa assim. Sim, e é importante também, além de conversar, quando você enxerga que detecta, né, que um amigo, ou uma amiga, ou um colega, né, seja do serviço, seja na escola, seja na rua de vocês, está muito mal, falar para pedir ajuda para os pais, né, ou para a professora da escola, ou para alguém, se for, por exemplo, do serviço, para mim, que sou psicóloga do CRAS, ou para alguém do serviço de vocês, né, para que um adulto possa ajudar, né, nesse momento, que às vezes é muito difícil a gente contar para o pai ou para a mãe, né, pode ter vergonha e tudo mais, às vezes é até mais fácil contar para alguém que está ali no CRAS do que para o pai e para a mãe, que a gente vai e ajuda, né? Então, é basicamente isso. O que você entende sobre a valorização da vida? Bom, a valorização da vida é um conceito bem amplo, né, que a gente pode entender como algo muito complexo, né, muito amplo. Por exemplo, quando a gente pensa em valorização da vida, você pensa em cuidar da saúde, por exemplo? Como assim? Cuidar da saúde, por exemplo. O que você acha que é cuidar da saúde? Além de ir no médico, essas coisas assim. Não tentar sobre a vida, se cuidar e não fazer exame de sangue. A medicação. As coisas. Sim, sim. Isso tudo tá certo. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em valorização da vida, a gente pensa em se cuidar, né? E quando a gente pensa em se cuidar, além dos cuidados médicos, a gente pensa, por exemplo, numa alimentação boa, né? Vocês sabiam que o que vocês comem faz muita diferença sobre como vocês se sentem? Tipo, por exemplo, se você passa a semana toda comendo sorvete e pizza, vocês acham que vai fazer bem pra cabeça de vocês? Comer todo santo dia. Nossa. Não, todo santo dia não, mas, por exemplo, um dia no mês ou na semana, aí é bom. Isso tá certo, exatamente, tá perfeita a resposta. Então, se você comer pizza e sorvete todo santo dia no jantar, isso não vai fazer muito bem pra sua cabeça, né? Mas se você comer uma vez no mês, aí vai fazer bem. Ou uma vez na semana, tá tudo bem, né? Então, quando a gente pensa em valorização da vida, a gente pensa em comer bem, comer frutas, verduras, vegetais, coisas boas para o corpo, para que o corpo funcione e que a cabeça funcione também, né? Então, se eu não alimento o meu corpo com coisas boas, o que acontece? A minha cabeça começa a dar um pane, né? Então, ela não vai fazer o que ela tem que fazer. O nosso cérebro funciona, mas a gente tem que fazer também por ele. Então, para o nosso cérebro funcionar direito, a gente precisa também dormir bem, né? Vocês dormem bem? Sim. À noite? Dorme a noite toda sem acordar? Eu durmo como uma pedra. Pode jogar água, pode tentar me acordar, mas eu durmo como uma pedra. Igual uma pedra. E vocês? Também. Só que eu durmo tarde e acordo cedo. Ixi, isso aí é meio complicado. Tu dorme mais ou menos que horas? Umas 9, 10, 11, Ah, eu acho que tá bom, assim, o horário. E tu acorda que horas? umas 7, 6, por aí. Tá bom, tá bom. Tipo assim, entre 7 horas e 8 horas, assim, não existe uma regra pra sono. Por exemplo, a gente fala assim que 8 horas de sono por dia é uma média bacana. Mas se você dormir 7 e ficar bem, ou dormir 6 e ficar bem, ou dormir 9 e ficar bem, tá tranquilo, né? O que não pode é passar de 9 ou ser menos de 6. Aí já fica ruim. E você, dorme quantas horas por dia, mais ou menos? Mais 7. Tá bom, tá bom. 7 horas tá ok.
Então, quando a gente pensa em valorização da vida, a gente pensa também em dormir bem. Quando minha mãe estava trabalhando, eu ia dormir tarde. Que horas? Mas 11, 12. Eita, meu Deus do céu. 11 horas da noite, meia-noite, para acordar com que horas? 9, 10. Aí já fica um pouco desregulado, né? Então, a gente precisa cuidar do nosso sono para que a gente produza os hormônios necessários para que a gente fique tranquilão, sabe? Serotonina e tal. Então, faz muita diferença dormir bem, né? E quando a gente pensa em valorização da vida, a gente pensa também em relacionamentos, né? Amizades, relacionamento com as pessoas da sua casa. Então, para que você tenha uma vida bacana e tranquila, você precisa se relacionar bem com as pessoas. Então, precisa ter amigos, precisa ter pessoas com quem você confie. Vocês têm essas pessoas? Você tem amigos que vocês podem confiar e falar as coisas? Não. Nenhum? Eu tenho a minha mãe, a única A sua amiga. mãe. Então é uma amiga. E vocês? Nem a mãe, nem o pai? Minha tia, meus irmãos. Ah, então vocês têm. É porque essas pessoas da família também podem ser seus amigos, né? Seus primos, seus irmãos. Então é importante ter essa rede de apoio, né? Que são as pessoas com quem vocês podem contar se alguma coisa estiver muito errada com vocês. Então, se vocês estiverem muito tristes, acontecer alguma coisa muito ruim com vocês, vocês têm com quem contar, né? Ele falou ali os meus irmãos, as minhas tias, você falou a sua mãe, você falou a sua mãe também, né? Então, é importante. Então, a valorização da vida tem muito mais a ver com o nosso próprio cuidado, né, com nós mesmos, e do que com ir ao médico e tudo mais. Lógico que isso também é importante, mas a gente precisa cuidar da gente, né, nesses aspectos, né, dormir bem, comer bem, ter boas relações, né, que vocês possam confiar, para que a gente não se sinta sozinho também, né? Porque quando a gente se sente sozinho, a gente acha que nada tem saída, né? Então, é basicamente isso que eu entendo por valorização da vida. Importante também beber água. Também, muito importante, eu já ia esquecendo. É importante beber água demais. Muito, muito, muito mesmo. O que podemos fazer para ajudar os que precisam nesse mês de setembro? Para ajudar a campanha? Tá. Então, eu acho que aprendendo mais sobre o Setembro Amarelo, né, é importante para que vocês consigam passar a mensagem à frente, né, do que a gente está falando aqui hoje. Então, quando eu perguntei sobre o que vocês achavam que era valorização da vida, vocês falaram assim, porque eu acho que é sobre ir ao médico, sobre fazer exame, mas agora vocês já sabem que é muito mais do que isso, né? É cuidar da alimentação, é dormir bem, é beber água, é ter relacionamentos bacanas. Então, como é que vocês podem ajudar? Passando a informação para frente, né? Falando sobre isso, desmistificando isso como uma coisa que precisa ser falada, porque, vejam bem, se a gente não fala sobre o suicídio, se a gente não fala sobre o Setembro Amarelo, como é que a gente vai prevenir uma coisa que a gente nem fala sobre, né? Que nem sabe, né? Então, como que é importante a gente aprender, saber e passar a informação para frente? Porque se a informação fica ali presa, como é que as outras pessoas vão ficar sabendo, né? Que você sabe também, né? Então, é importante passar a informação para frente e conscientizar as pessoas também sobre a campanha do Setembro Amarelo. Quais números de suporte disponíveis no Setembro Amarelo? Essa eu vou ficar devendo, porque eu não sei de cabeça os números de suporte. Então, eu acho que precisa de um Google Search aí. Mas é um número bem facinho, são 3 dígitos só. E alguém pode me ajudar aí? Porque eu não me lembro. Mas existe um serviço de valorização da vida, existe um DISC, né, que você pode ligar para que, se você estiver se sentindo muito mal... Não é 190, não? Não, é do... não, eu acho que não. Sei. Eu acho que não. Ele tá pesquisando ali. Diz que 188. Então, 188. obrigada aí. Então, o número que você pode ligar, né, para que, se você estiver se sentindo muito mal, muito sozinho, estiver pensando em cometer o suicídio ou pensando, né, ou planejando algo do tipo, você pode ligar para 188, que é 24 horas, é um serviço que funciona ali para você ligar, para que você consiga conversar com uma pessoa, um profissional da saúde mesmo, especializado, né, para te ajudar naquele momento ali de crise extrema. Se você não confiar em ninguém, se você não tiver ninguém para falar, né, naquele momento, então você pode ligar de qualquer celular, é grátis, né? Então, esse é o número 188. Obrigada. Serviço de valorização à vida. Obrigada, Alan. O que devemos levar de lição nesse mês de Setembro Amarelo?
Bom, o que devemos levar de lição? Eu queria saber de vocês. O que vocês acham que a gente deve levar de lição desse Setembro Amarelo, depois de tudo que a gente falou aqui? Depois que a gente aprendeu tudo, a gente deve sair daqui com a consciência limpa, não pensar em suicidar, não fazer nada com sua própria vida. Não cometer algo sobre sua vida, suicidar, algo do caso. Você se suicidar, conversar com parentes ou amigos para que isso possa acabar um dia. Gostei dessa resposta. Sim, eu acho que é importante, né, a gente levar de lição que o suicídio é um problema muito grande no Brasil e no mundo, né? Muitas pessoas acabam atentando contra a própria vida. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa entender sobre isso para que a gente mais uma vez possa passar a informação para frente, para que a gente não transforme isso em um tabu, né? E você sabe o que é tabu? Só para... Aliás, que é pra... Tá bom, vou explicar. Tabu é algo que a gente não pode falar. Então, são assuntos proibidos, né? Então, quando a gente fala em tabu, o suicídio, até alguns anos atrás, era um assunto que era considerado um tabu. Ou seja, ninguém falava, ninguém podia falar sobre. Hoje em dia, a gente já pode falar, claro que com responsabilidade. Então, você não vai chegar com a pessoa e falar bem assim, olha, não se mata porque isso é besteira, ou não se mata porque Deus não gosta disso e tudo mais, porque faz a pessoa se sentir pior, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre isso, para não culpabilizar a pessoa. Por exemplo, se você vê que um amigo, uma amiga ou uma pessoa da sua família tá pensando nisso, tá falando sobre isso, não fazer chacota sobre isso é importante, né? Não ridicularizar a pessoa por estar pensando nisso, não culpabilizar a pessoa. A religião, obviamente, é importante, tem pessoas que são religiosas e acabam falando sobre isso. E aí, é importante a gente falar, né? Mas não usar a religião como algo, né, para culpabilizar a pessoa, né? Então, falar sobre Deus é importante, mas falar sobre Deus com amor, né? Falar que Deus se importa com você e tudo mais. Não que Deus vai condenar você, né, se você fizer isso, porque acaba que a pessoa se sente até pior, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, mas com responsabilidade, né? Saber usar as palavras certas e as frases certas para que a pessoa não acabe não se sentindo ainda pior, né? Se pudesse mandar uma mensagem que todos pudessem ouvir, qual seria a sua mensagem? Bom, acho que a mensagem que eu tenho para as pessoas é que cuidem de si próprio, primeiramente, né? É importante a gente cuidar de si, cuidar da cabeça, fazer coisas que a gente gosta, fazer coisas para lembrar que a vida é muito boa, né? E não só lembrar que a vida é muito boa, mas lembrar as outras pessoas também, né? Que viver é importante, que sua vida é importante e que fazer coisas por si próprio também é muito importante, né? Para que você cuide da sua saúde, para que você tenha, né, momentos bons, viva coisas boas e que cuide do próximo também, né? Porque a gente não vive só, né? A gente pode até ter momentos em que a gente tá sozinho, que a gente tá ali, né? Meio de banda, meio que não quer conversar com ninguém, mas você precisa das pessoas, assim como elas precisam de você. Então, o meu recado é cuide de si e cuide também do próximo. Então, estamos encerrando mais um podcast. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam. E é isso, tchau!